Vamos ver agora o terceiro capítulo do livro A Vontade de Deus e o Mundo. Capítulo 3. Este é um discurso proferido pelo Reverendo Moon em 27 de setembro de 1970, Seul, Coreia. O que deveríamos fazer em nosso tempo de vida? Há muitas pessoas entre vocês que estão reunidos aqui hoje que são diferentes em idade. Alguns estão com seus 30 e 40 anos, e outros com seus 60 anos. Você não deveria estar relutante em envelhecer. Não deve perder sua esperança, nem mesmo se a vida que viveu até agora não alcançou o nível de seu ideal. Ao invés, deve refletir sobre sua vida inteira a fim de fazer mais esforços e preparação para se oferecer em benefício da raça, da nação e do mundo. Os jovens que estão com 20 ou 30 anos têm grande esperança pelo futuro da nação e pelo benefício da história da raça humana. Entretanto, ter esperança por si só não é suficiente. O ponto é que você não deve ser controlado pelo ambiente, mas ao invés deve controlá-lo. Você deveria influenciar o ambiente, consolar as pessoas solitárias, dar poder aos impotentes e mostrar esperança com o futuro. Portanto, você deve pensar profundamente sobre que tipo de vida deve conduzir. Se os membros da Igreja de Unificação estão determinados com a missão celestial de se oferecerem em benefício do mundo, que tipo de vida deveríamos viver? Este é um problema sério. Neste ponto, você deveria se tornar uma pessoa que pode ressuscitar a história. Pensemos sobre nossos antepassados que viveram suas vidas neste país e morreram. Vocês acham que eles desejavam que seu país fosse um país fraco? Não, certamente eles esperavam que esta nação fosse a mais forte e mais próspera. Se esse é o caso, então quando podemos realizar o ideal na Terra pelo qual nossos antepassados ansiavam? Devemos criar condições na Terra pelas quais podemos realizar a esperança deles. Deste modo, devemos dar estimulação de esperança para a nação e firmar a subjetividade. Mas se já nos tornamos tal pessoa ou não é, um problema sério. Você deve pensar, eu devo ter sucesso. Eu devo ao menos ter sucesso em minha área. Necessitamos estar confiantes, harmonizando com nosso ambiente. Olhando para a situação atual a partir deste ponto de vista, que tipo de estratégia deveríamos desenvolver? Este é outro problema. Deveríamos assumir uma estratégia convencional? Deveríamos começar esta batalha espiritual declarando: temos número e poder suficiente, assim deixe-nos lutar. Podemos ter tal atitude neste momento? Contudo, não atingimos ainda este nível. Então, qual estratégia deveríamos adotar? Há somente uma estratégia para realizar nossa meta. É o ataque surpresa. Então, quando deveríamos fazer isso? Deveríamos atacar em plena luz do dia? Ninguém faria isso. Realmente, é natural fazer isto à meia-noite. Há vários tipos de meia-noite. Se há noites silenciosas e noites tempestuosas, então deveríamos conduzir nossa operação em uma meia-noite tempestuosa, pois todos a detestam e ninguém quer se mover. Tal caminho não é um caminho simples. Ao invés, é um caminho que requer que escalemos ao cume de uma montanha em um passo. Este é um caminho espinhoso. É escalando o caminho mais íngreme que determinamos nossa vida e morte. Ninguém, à exceção de um comando, poderia ter sucesso em tal caminho. Então quem pode se tornar tal força de ataque especial hoje neste país? Não há ninguém, exceto os membros da Igreja de Unificação. Convicção para morrer pela causa. Que tipo de atitude espiritual deveríamos ter a fim de seguir adiante neste caminho? Podemos morrer no curso do ataque ao campo inimigo. Esta convicção é boa. Então, certamente seremos ressuscitados se morrermos. Devemos encarar a situação com tal atitude confiante. Não podemos cumprir uma missão perigosa sem uma atitude tão firme. É imperativo ter fé absoluta. Devemos perseverar tendo fé até o fim. Devemos marchar em frente por todo este caminho com esperança, não importando quão longo ele possa ser. No caso de não podermos realizar esta missão em nossa geração, devemos deixar uma vontade e inspirar nossos descendentes para cumpri-la. Nossa missão é realizar o comando do céu, o qual tem sido deixado incompleto. A partir deste ponto de vista, o caminho que o membro da unificação deve caminhar nunca será algo simples. Você deve estar ciente de nosso destino, o qual é obter vitória através de incríveis milagres que ninguém pode imaginar.
Assim deveríamos refletir sobre nossa vida e sermos críticos sobre ela. Ou vocês estão conduzindo a igreja de unificação ou estão seguindo seus líderes. Devemos viver por esta nobre causa e morrer por ela. Devemos concentrar todos os nossos esforços. Sabemos muito bem que muitos sacrifícios foram feitos ao trilhar este caminho, mas devemos lutar até a última pessoa. Digamos que todos nós nos tornemos um sacrifício e a última pessoa está para morrer. O que ela deveria fazer nesse momento? Ela não deveria morrer com o inimigo, mas com o Pai Celeste. Este tipo de pessoa é um homem sábio. Jesus viveu tal vida. Jesus trilhou sua vida com o Pai Celeste em todas as circunstâncias. Este tipo de caminho é o único pelo qual podemos implantar profundamente a tradição celeste no mundo satânico e assim permitir a eles herdarem nossas realizações históricas. Tudo está contido na atitude de Jesus quando ele morreu dizendo: "Não faça a minha vontade, mas a sua vontade." Portanto, devemos trilhar um caminho para firmar este padrão. Este deve ser o caminho mais correto. Porque Jesus trilhou tal caminho, seu ideal tem sido perseguido por toda a história e tem profundamente influenciado o mundo de hoje. Porque Jesus fez isso, então o cristianismo não pôde fazer outra coisa, mas se desenvolver como uma religião mundial. Tal religião nunca pereceria. Devemos claramente entender que este caminho religioso é o único caminho que cria base para a vitória e estabelece firmemente os laços de tradição. Nossa igreja foi estabelecida para o benefício do mundo. Ela foi estabelecida com o propósito de suportar os problemas do mundo, os quais são um fardo realmente pesado. O paralelo 38 divide este país. Mas se há um problema maior do que o paralelo 38, devemos estar determinados a resolvê-lo. O tema mais sério em nosso país não é o paralelo 38. E vocês nunca devem esquecer que o problema do paralelo 38 entre nós e a China e a União Soviética ainda permanece. O paralelo 38 na Coreia foi criado como um tipo de treinamento preparatório a fim de remover os paralelos 38 com a China e a União Soviética no futuro. Se pudermos resolver o paralelo 38 neste país, e se pudermos resolver o segundo e terceiro paralelo 38 em nível mundial, seremos capazes de ter subjetividade sobre o novo mundo e seremos capazes de oferecer uma direção clara para ele. Desta forma, podemos reunir o poder para completamente romper o comunismo em nível mundial. O comunismo tem invadido outras nações em nível mundial, até hoje utilizando táticas de camuflagem. Devemos claramente saber que o que está por trás desta força é Satanás. O comunismo formou seu sistema de atividades centradas no mal. Este é certamente o trabalho de Satanás. Somos capazes de obter a vitória contra este Satanás? Esta é a questão. Devemos saber claramente quão importante é contribuir com o mundo, com a história e o cosmos, ao invés de ter sucesso para nós mesmos como um indivíduo ou uma nação. Todas as pessoas são iguais no sentido de que todas vivem suas vidas se alimentando, mas o problema repousa em que tipo de vida estamos vivendo. A coisa importante a considerar é o que iremos deixar para a posteridade no final de nossa vida. E se deixamos alguma coisa, isto não deve ser apenas em benefício de uma nação. Devemos deixar algo baseado na tradição de unificação, e isto deve ser em nível mundial. Isto deve ser algo que toda a raça humana de 30 bilhões dariam as boas-vindas de braços abertos. Os comunistas começaram a se preocupar. Atualmente, até mesmo os comunistas estão muito cientes de nossa determinação. Eles estão começando a ficar ansiosos. De acordo com o grau de sua ansiedade, eles planejam sua segunda e terceira estratégia. Entretanto, nunca deveríamos ser derrotados. Com o objetivo de vencer, devemos ser superiores em todos os pontos, desde o primeiro até o último, obtendo nosso poder a partir de Deus. Se pudermos fazer assim, a solução será bem simples. Porque as coisas na realidade não são cumpridas tão simplesmente. Isto indica que nossa estratégia deve ser de que podemos obter vitória mesmo se estamos derrotados. Como é possível vencer quando estamos derrotados? Esta é a estratégia do Pai Celeste. Vendo a partir do ponto de vista histórico, as pessoas boas sempre têm sido atacadas. Olhem para os santos. Se olharmos somente esse ponto, eles parecem pessoas derrotadas. Entretanto, os santos nunca foram derrotados, eles sempre obtiveram a vitória final. Esta é a estratégia do céu.
Jesus utilizou a mesma estratégia. Deste modo, o caminho que trilharemos nunca poderá ser um caminho simples. Trilhamos o caminho que está cheio de dor e sofrimento. Uma pessoa que tenta trilhar um caminho fácil é com certeza um traidor do céu. Em nossa igreja de unificação, aqueles que trabalham para seu próprio benefício desaparecerão todos. Se as pessoas trabalham silenciosamente pelo benefício da nação e do mundo, e se as outras pessoas estão observando-as ou não, elas se tornam profundamente estimuladas sem precisar prometer-me em palavras. Portanto, também na oração, é mais importante orar em um local que ninguém sabe e fazer sinceramente seu melhor. Este tipo de pessoa é aquele que fica até o fim. Tal pessoa se torna um tesouro no coração de Deus. A Igreja de Unificação está fazendo um esforço desesperado para criar tal pessoa. Estamos fazendo tal esforço a fim de criar uma qualidade de fé que pode representar dezenas de milhões de pessoas. Podemos liberar o céu somente quando praticarmos este tipo de vida. Uma pessoa que escala ao topo da montanha para derramar lágrimas e gritar em benefício do céu é uma pessoa mais séria do que aquela que ora pela paz do mundo. Neste sentido, a oração de Jesus no Getsêmani foi a mais séria, mais do que qualquer outra oração. Se a tal pessoa, mesmo que o céu não pudesse, ele a abraçaria e teria profunda consideração por essa pessoa. Devemos saber que este tipo de pessoa é o objeto de esperança para toda a raça humana. O céu opera sobre este tipo de pessoa. Alguém que vive em seu próprio benefício não pode conceder luz para os outros. Mas uma pessoa que vive em benefício da nação, em benefício do mundo e em benefício do céu é capaz de entrar na esfera de ressurreição. Somente uma coisa permanece para sempre, e essa coisa é o céu. Aqueles que vivem pelo benefício do céu serão capazes de viver para sempre.